o que eu ia fazer hoje com vocês era mais ou menos percorrer aquilo que nós vamos fazer no módulo 1, inclusive porque eu gostaria que vocês vissem qual é o teor da matéria, e todos aqueles que tiverem interesse em algum assunto especial, né, possam nos chamar para poder fazer alguma coisa extra, se houver. Mas é para mostrar como é que nós vamos desenvolver os temas, o que nós vamos fazer, e também para falar um pouquinho de algumas coisas que eu gostaria de ouvir de vocês, né, algumas perguntas que eu gostaria de fazer para vocês, com relação a cursos de pós-graduação, né? Porque pós-graduação é uma coisa que eu sempre tomei como uma coisa muito séria e muito complexa, né? Mas hoje em dia no Brasil fala-se muito em pós-graduação, um pouco como, na realidade, o teor dos cursos de pós-graduação que são oferecidos em geral são muito mais cursos de extensão universitária do que propriamente de pós-graduação. Mas como o MEC é muito flexível, o Ministério da Educação e Cultura, né? É muito flexível na própria aprovação desses cursos, então eles são tanto quanto liberais, né? No conteúdo, na maneira de se apresentar, etc., né? Então, eu gostaria de saber o seguinte, né? Muitas pessoas perguntam para nós vamos fazer curso? Sim, nós vamos fazer curso de pós-graduação porque o mercado espera isso, né? Embora, na minha visão acadêmica ou de profissional do assunto, eu nunca tenha, eu pessoalmente, ou nenhum dos meus colegas, tenha buscado pessoas para trabalhar nos seus escritórios que tivessem curso de pós-graduação, né? Até porque os cursos de pós-graduação não têm nenhuma tradição, nenhuma dedicação a projetos de iluminação especificamente falando, né? Então, é uma coisa que, na verdade, não atende, digamos, ao mercado que consome projetos de iluminação, que contrata projetos de iluminação, né? Então, para mim, o curso de pós-graduação nada mais é do que um curso de extensão, como eles estão propostos, né? E, na realidade, um pouco assim, pensando matérias, né? Para formar aquela grade que vai dar as tais 440 horas, que são de obrigação do MEC, com tantos professores que têm o doutorado, outros que têm o mestrado, etc. E, para mim, isso é bem distante da minha proposta de formação acadêmica ou cultural, né? Mas, de qualquer maneira, a gente também pode atender tudo isso com qualidade, com boa formação, né? Que é o que a gente pretende fazer. Porém, eu gostaria de saber de vocês, né? Quanto vocês esperam de um curso de pós-graduação, uma vez que, sabidamente, o mercado não contrata pessoas que tenham... Não faz diferença o mercado contratar quem tem curso de pós-graduação e quem não tem. O que o mercado olha, realmente, é a competência da pessoa para desenvolver o seu trabalho. Isso é uma coisa. Segunda coisa que eu queria muito ouvir, para preparar o ano que vem, o curso do ano que vem, né? O nosso mercado ele é muito exigente em termos de projetos, né? Todas as disciplinas que os projetos têm que ter, os grandes projetos, eu quero dizer, né? Aquela soma de disciplinas, de especialidades e tal, mas muito pouco cuidadoso com o conteúdo daquilo que eles recebem em termos de projetos, né? Então, os gerenciadores, os engenheiros de construção que trabalham assistindo clientes na organização dessas grandes equipes, na realidade, eles conhecem nada da matéria, por exemplo, na área de iluminação. Então, eles não sabem fazer uma triagem, muito menos uma seleção inteligente entre diferentes projetistas, né? E principalmente não sabem, pior do que tudo isso, é que eles não sabem o que eles vão receber como produto. E é uma coisa que faço questão de dizer para vocês o que é o produto que a gente tem que entregar, né? Nas nossas aulas que a gente fez de projetos e aulas práticas, a minha conclusão foi que nós fizemos muito menos tempo do que o minimamente necessário para transmitirmos ou praticarmos tudo o que é necessário, e a Cristina e o Daniel estão aí, estou vendo vocês, podem comprovar como nós nos dedicamos bastante à concepção, a um bom caminho de concepção,
né? Que é o que rege a qualidade do projeto de iluminação, é bem conceber, né? Se a gente bem concebe uma coisa, ela será boa, mesmo com todas as delapidações que a gente sofre hoje em dia, por conta de custo, de altura que não deu, porque teve mais instalação do que o previsto, porque o projetista de ar-condicionado não lembrou que tinha isso e tinha aquilo, então ele fez dutos maiores no lugar que não podia fazer, enfim. 1001 percalços que a gente sofre ao longo da obra. Porém, uma coisa é certa, quando as pessoas pensaram bem, quando a coisa nasceu com uma estrutura inteligente e bem preparada para o resultado final, mesmo que ele seja prejudicado, ele continua sendo um bom resultado, né? Então, por isso eu me dedico muito à parte de concepção, porque no momento em que a gente faz uma concepção segura, ela vai se alinhando, se amoldando ao longo do processo. Isso, para mim, é a coisa mais importante. Mas, por exemplo, para fazer um bom curso de projeto, nós temos que gastar... Nós começamos com 40 horas, depois 60 horas. Eu acho que um curso de projeto, um curso de residência, que é um projeto complexo, porque é feito para uma família, para várias pessoas diferentes, mas é menos complexo do que um hospital, digamos assim, né? É claramente menos complexo. É mais complexo que algumas lojas pequenas e um pouco menos complexo do que alguns sistemas de lojas maiores, ou que tem, assim, uma essência, um conceito muito complexo, né? Então, pelo menos 100 horas das 440 que se fala do MEC, né? Uma particularidade, viu? Um intervalo. As escolas que oferecem curso de pós-graduação consideram a hora de aula não com 60 minutos, mas sim como 50 minutos, né? Então, a hora para as escolas hoje, para o MEC, a hora não é mais uma unidade de medida de 60 minutos, é de 50 minutos, né? Então, isso confunde um pouco as pessoas, porque eles falam hora-aula, mas, na verdade, as horas que vão existir são menores, né? A quantidade total é menor, né? É um sexto a menos, né? 20 minutos, né? 10 minutos, né? De 60 é um sexto a menos. Então, a gente pode pensar assim, para fazer um bom curso de pós-graduação com 2 matérias práticas, né, que eu gostaria de fazer com 120 horas, para dar um resultado total, né, até o final da apresentação de planta, desenhos, cortes e detalhes, etc., a gente precisa de pelo menos 120 horas. Então, 2 matérias que a gente desce já dá 240 horas, é muita coisa, né? Mas nós vamos fazer o curso de pós-graduação, que terá como um diferencial o fato de fazer prática de projetos bem pesada, né? Nada de conversinha fiada, de matéria de lâmpadas e matéria de coisas que vocês falam assim, neuroarquitetura, né? Neuroarquitetura, eu falei na quinta-feira, graças a Deus eu achei aquela publicação que fala a mesma coisa que eu, né? Vira uma palavrinha da moda que não tem nenhum sentido, né? Na realidade, a neurociência, como a gente abordou na quinta-feira, ela está permeando todos os cursos, né? A gente usa a neurociência na medida em que precisa, e não para dizer que faz uso da neurociência, né? O Ítalo, né, um rapaz que assistiu a nossa aula semana passada, quinta-feira agora, trouxe isso muito bem. Quando acontece uma novidade, parece que o mercado entra em frenesi com aquela novidade, né? Então, tudo passa a ser aquela matéria, né? Tudo passa a ter que... Todo mundo tem que falar a palavra neurociência para se mostrar uma pessoa né? Está por dentro da jogada, né? E não é nada disso. A gente faz uso do conhecimento. Conhecimento não é moda. Conhecimento não é alguma coisa de marketing barato, né? É um conhecimento que a gente usa a nosso favor. E não precisa dizer que eu usei tal coisa, né? Para dizer, eu vi uma vez um rapaz que fez, um rapaz que fez uma palestra falando de ciclo circadiano. Alguém está com o microfone em dobro. Alguém está com duas... Fernanda, desliga seu microfone. É isso aí, a Fernanda, é verdade.
Eu estava em dobro, eu estava passando do celular para o computador, desculpa. Não queria perder nada. Deixa eu falar uma coisa aqui. Tem 3 pessoas em Maceió, estou tão feliz. Que eu acabei de dizer a você que estava todo mundo na praia. A Creuza, a Sandra e a Cris Nunes. Elas estão tentando entrar? São 3 arquitetas super atuantes, não tem tempo para nada, e estão aqui lhe vendo, tá vendo? Estão aqui vendo? Bom dia a todos. Eu estou aqui, ó. Ah, a Sandra, a Creuza e a... Ah, você citou. Ah, que elas não têm tempo para nada mesmo, mas estão assistindo. Que prazer. Muito obrigada, viu? Gostei muito. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Prazer nosso, lhe ouvir, Esther. Somos fãs. Imagina, eu fico muito feliz de ouvir isso, sabe por quê? Porque a gente trabalhou a vida toda abrindo, como eu disse para um amigo americano, ele falou, Esther, como é que fez? Porque você começou muito cedo, né? Eu falei, pois é, comecei muito cedo, porque o Lívio começou muito cedo, porque Itamaraty chamou muito cedo, né? Itamaraty, o Palácio Itamaraty, né? Porque o embaixador Murtinho, que gerenciava o Itamaraty, era um homem culto, educado, cabeça aberta, e chamou grandes nomes brasileiros para rechear aquela obra que eu considero a grande obra de Oscar Niemeyer, né? O Palácio Itamaraty é uma joia de arquitetura, realmente, né? E eu tive o prazer de começar a minha vida profissional, menina ainda, com 21 anos, imagina, desenhando coisas para o Palácio Itamaraty. Outro mundo, outra época, outra cabeça, outra educação, né? As pessoas se chamavam pelo nome, senhor, senhora, existia tudo isso. No Brasil já existiu isso, viu? Sou testemunha de que antigamente era assim, né? Não é como hoje, oi, fulaninho, Chico, vem cá. Não é assim, né? Às vezes as pessoas põem o primeiro nome e o nickname ali, como é que chama o nomezinho, apelido, né? E aí você vai identificar, tem 2 Chicos, outro dia tinha 2 Chicos, né? Eu digo, sim, Chico 1, Chico 2, porque como é que a gente se identifica, né? No Brasil de antigamente a gente fazia coisas melhores, mas, assim, em termos de educação geral, né? Então, todas essas coisas que aconteceram no passado, né? Eu nem sei porque eu estava falando de Itamaraty agora, mas sempre falo Itamaraty. Mas começou cedo. Comecei muito cedo, né? E comecei cedo e bem, porque eu só tive pessoas muito qualificadas em volta, né? Começando pelo senhor Oscar Niemeyer, que me odiava, que é uma das coisas boas do meu currículo, que ele me detestava, porque eu era a única pessoa que falava, não, doutor Oscar, não é assim, porque isso não vai dar certo. Ele não suportava isso. Então, é porque ele tinha vícios de usar coisas, né? Como aquele teto de bandeirinhas assim que ele usa em Senado, o Congresso todo é assim, muitos lugares assim. Aí a pessoa chegava para mim e dizia, Antônio Sérgio, você não pode dizer que isso aí não funciona, né? Porque ele adora esse teto, ele faz isso, mas é um horror para a manutenção. Eu digo, escuta, eu não sou uma pessoa da manutenção, e ele me detesta, então não sou eu que tenho que falar, ele me detesta por causa disso, porque eu sempre falo isso, né? Olha, isso não vai funcionar. Mas as pessoas como ele, que têm um ego enorme, elas não admitem isso, elas não conseguem viver assim. É incrível. Para elas, tudo é o que eles disseram, né? Paulo Mendes da Rocha, por exemplo, escapou dessa porque ele era uma pessoa muito divertida e muito boa, assim, muito bom humor, né? Mas ele também brigou muito comigo, assim, por causa de eu falar coisas. Paulo, mas espera aí, você está usando essa grade de ferro? É grade de cerca, não é forro. Não, olha aqui, não é forro. É um elemento que a gente pode pendurar coisas, mas a gente vai ver o teto todo atrás. Não, você com essas manias. Então, assim, nós sempre brigamos, eu e os meus colegas arquitetos, mas acabamos nos dando bem, porque o Paulo mesmo, que um dia teve assim, como um chilique comigo, fazendo lá o stand da Forma, a loja da Forma, na Cidade Jardim ali, nos 15 dias depois a gente se encontrou no Museu da Casa Brasileira, éramos ambos membros do júri, né, da premiação da Casa Brasileira. Aí ele, muito simpaticamente, estava no portão me esperando, né? Quando eu cheguei, ele me deu um abraço. Você sabe que eu gosto de você, né? Eu também adoro você, Paulo. Tudo sempre acaba de forma muito boa e divertida.
E útil, porque a gente põe as ideias, né? Então, tem pessoas que sabem colocar ideias, né? O Paulo eu tinha implicância comigo porque eu gosto da arquitetura americana. Então, ele dizia assim, não é possível que eu gosto só de americano. Aqui no Brasil tem coisas... Não, aqui no Brasil tem coisas boas como você, mas vamos combinar que não é tudo como você. Dá licença, né? Que é bem diferente. Então, a gente tinha bons momentos de discussão arquitetônica, né? Hoje a gente tem maus momentos em que a gente tenta fazer coisas, explicar coisas para os outros, para ver se volta alguma ideia, e aí a pessoa responde assim, não, mas a diretoria já aprovou. Ah, tá bom. Então, a gente tem uma discussão polêmica assim que termina com a diretoria já aprovou, né? Então, eu sinto muita falta de conversar sobre essas coisas. E por isso que os nossos cursos, em termos gerais, têm como objetivo fazer os jovens pensarem o que eles devem fazer. Cada um deve descobrir o seu próprio caminho, né, na hora de desenvolver os projetos. Porque os professores não estarão ao seu lado na hora de vocês defenderem uma apresentação no trabalho ou de pensarem a solução de um projeto, né? Isso é o que um bom professor tenta, é dar o caminho para as pessoas seguirem sozinhos, né? A assistência, o exercício de projeto é um exercício, é uma coisa segura, que você pode fazer com assistência. Depois, a vida geral não é assim. Então, por isso que a gente tenta fazer muito tempo dedicado às questões da concepção do projeto, porque o resto, a realização, ela entra mais no plano, como a gente costuma dizer, o plano de execução. O plano de execução ele é muito mais objetivo. A concepção é que é subjetiva, né? Vocês me perdoem, mas os pequenos ruídos aqui de carrinho de mão, etc., é porque a coisa aqui agora já está melhor, estou vendo que já está diminuindo, mas está preto ainda. Então, eu vou percorrer com vocês, vou tentar agora não errar aqui, porque a primeira coisa eu já fiz. O André me deixou aqui na mão, né, como chama, Vocês estão vendo a minha apresentação inicial? Sim, sim. Sim, né? Posso apresentar aqui, porque assim a gente já pode ver, né? Eu vou percorrer com vocês exatamente isso para mostrar a vocês como a gente procura dar um embasamento muito seguro, né? Para que vocês acumulem conhecimento. Nós falamos na aula da quinta-feira, né? Não é uma aula, foi um bate-papo, né? Um embasamento que permita que vocês acumulem no seu cérebro, né? E eu vou falar de cérebro mais confortavelmente agora, porque todas as referências que a neurociência nos traz tem que fazer uma separação bem clara entre neurociência e psicologia, cérebro e mente. De tudo que eu li, mais ou menos esses são os dois contrapontos, né? Cérebro e mente é a mesma coisa, mas é bom a gente saber que nós temos uma propriedade incrível, que é a de processar ideias, fazer planos, estabelecer metas, coisa que os outros animais não têm, né? Então, eles não têm esse aplicativo maravilhoso. Tem cérebro, tem inteligência, tem sentimentos, né? Os animais têm muito do que nós temos, não é? Nós não somos os seres únicos que pensamos e sentimos, né? Eles também pensam e também sentem. Porém, nós temos uma capacidade muitas vezes maior de processar ideias e reflexões. Então, é isso que deu ao ser humano a evolução e a distinção total que ele tem em relação às outras espécies, né? Apesar de que muitas vezes a gente sabe menos, que se comporta como se soubesse menos que os animais, né? Eu tenho uma visão, né? Eu estava conversando com uma amiga, disse, olha, a natureza não é cruel, a natureza é implacável, né? Mas ela, como age por instintos e por reações, fenômenos de enorme grandeza, ela não é cruel, ela é implacável. O único ser cruel é o ser humano, porque os animais, de uma forma geral, eles agem segundo o seu instinto de forma implacável. Eu preciso comer, vou lá, como o veadinho recém-nascido, ponto. Mas eles não matam o veadinho para fazer ele sofrer. Eles não inventam uma questão com a mãe do veadinho só para dizer que pode comer o veadinho, né?
mas o animal homem faz isso, né? Ele diz que ele precisa se defender, então vai lá e ataca o outro país para pegar o ouro e as reservas de petróleo e tudo que o outro país tem, né? Como está acontecendo agora na Ucrânia. Mas, de qualquer forma, é só para lembrar que o ser humano é complexo. E a gente deve começar a falar disso para desmistificar a parte científica da iluminação, porque ela é muito leve, ela é muito fácil de absorver. Nenhum de nós vai fazer neurociência, né, e neuroarquitetura. Nós vamos fazer arquitetura, e como sempre fizemos, e vamos fazer projetos de iluminação para a arquitetura, né, seguindo a mesma metodologia. O que nós vamos fazer é introduzir referências novas, mais ricas, para a gente poder fazer, então, uso do nosso cérebro, dos nossos sentimentos, aprazivelmente para o ser humano, né? Então, a gente vai... eu vou pedir a vocês que, quando tiverem alguma observação ou alguma novidade para trazer, por favor, tragam, né? Eu tenho conversado com os nossos colegas do curso anterior, que nós desejamos ter uma união, e eu estou pensando em como fazer isso, nos reunirmos uma vez cada 2 meses, ou coisa que o valha, numa reunião livre, aberta, para nós discutirmos temas do momento, inclusive temas relacionados com a nossa profissão, porque, em primeiro lugar, isso nos permite nos encontrarmos, né? Nós vamos sentir muita falta umas das outras nesse longo período de trabalhos de prática, de projeto, que eu fiz até atendimentos pessoais, né? Então, a gente vai sentir falta disso. Eu vou organizar, de alguma forma, algum encontro aqui, como nós fizemos ano passado, em junho, que foi bem legal, para a gente poder testar coisas no jardim, ou aqui dentro de casa, né? Por isso que eu tenho que arrumar a iluminação toda, e vamos fazer um motivo, criar um motivo para a gente se ver mais, mas principalmente para a gente trazer à tona temas que são interessantes, né? E criar um vínculo de maneira que a gente possa dar um upgrade na nossa profissão, que está muito parada e muito tímida em relação a outras. A arquitetura, de uma forma geral, também é assim, né? Mas os arquitetos de interiores, as pessoas que fazem exclusivamente decoração, são mas muito mais ativas do ponto de vista mercadológico do que os arquitetos, os lighting designers, né? Então, eu gostaria de movimentar um pouquinho isso e discutir o mercado, né? Porque o nosso mercado é realmente muito carente de bons nomes e de boas propostas, né? Alguns escritórios de lighting aqui em São Paulo são muito bem-sucedidos e fazem muito bons trabalhos, né? Faço questão de dizer isso, porém, tem um escritório que surge assim, muito brilhantemente no cenário, de 2 meninas que trabalharam comigo, vou evitar os nomes só para não ficar fazendo propaganda, e elas estão fazendo uma coisa muito inteligente, elas estão fazendo um treinamento comigo para toda a equipe. Então, o que elas querem é atualizar a equipe toda, para todo mundo falar uma língua mais sintonizada com o receituário atual, né? Dos temas atuais da iluminação e da arquitetura, o que eu acho muito bem-vindo, né? Acho muito interessante. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho do nosso módulo estrutural, vou percorrer um pouco do módulo estrutural para vocês já começarem a sentir como a gente trabalha, como a gente vai trabalhar este primeiro módulo. O módulo extensivo são matérias complementares, né? Algumas delas são excepcionalmente interessantes e o ano passado os professores que deram aula nessas cadeiras foram muito bem-sucedidos, entre os quais o Daniel Feldman, que está aqui presente, né? O Daniel é um eterno professor-aluno, aluno-professor. Eu nunca sei como chamar o Daniel, porque ele está sempre fazendo cursos, né? Então, o Daniel é uma pessoa que está sempre presente. Mas, de qualquer forma, vocês podem suscitar novos temas, né? Eu deixo sempre abertas as aulas para as pessoas perguntarem. Na hora que elas tenham dúvida, a história de perguntar no final não funciona na aula. Quando é uma palestra é uma coisa, mas quando é uma aula, o aluno tem que tirar dúvida na hora que ele está entendendo a matéria, não posteriormente, né? Muito bem, então, nesse módulo estrutural, nós temos 4 itens diferentes. O primeiro deles, que é o que eu considero mais importante, e que não é falado nos outros cursos, porque ele é produto da minha atuação profissional, ou seja, tudo aquilo que eu criei na minha forma de pensar
projetos de iluminação, eu resumi de uma forma mais ou menos palatável para todos, né? Falando de como eu vou buscar as referências, né? Aonde eu pego minhas referências, das referências eu extraio, como eu extraio os princípios internos a essa referência, a esse conhecimento, princípios que se aplicam à nossa matéria. Por isso que eu digo que o nome certo para mim é neurociência aplicada à arquitetura, né? Porque continuamos fazendo arquitetura, não fazemos neuroarquitetura, fazemos arquitetura bem servida pelo conhecimento da neurociência, como bem servido pelos conhecimentos da psicologia, da Gestalt, da história, de tudo, todas as disciplinas, as multidisciplinas que servem a essa complexidade que é o ser humano, né? Também estão ligados à arquitetura, já que trabalhamos exclusivamente para o bem-estar e para o florescimento dos seres humanos que vão habitar os nossos espaços, né? Então, o que eu faço é nada mais que dizer, eu busco a referência aqui, nesse assunto, a minha referência é essa, o princípio que eu extraí é esse, e desse princípio eu estou estabelecendo tais premissas para o meu projeto, né? É esse o exercício que a gente faz nas aulas práticas. Para quê? Para que as pessoas entendam que a palavra conceito, o que é? Todo mundo hoje, como eu falei na aula, né? Qual é o conceito que a senhora usou na Sanca? Minha filha, se a Sanca tiver que ter um conceito, bom, aí estamos perdidos, né? Porque nós vamos passar um mês discutindo como fazer uma Sanca, né? Em vez de fazer as medidas dela rapidinho e dizer, faça a luz iluminar o teto dessa maneira, né? Então, a gente não pode transformar os termos em coisas mais importantes do que a própria solução, né? Que é abordada no tema. Então, assim, as referências, os princípios, os critérios, as premissas são aqueles pontos que norteiam a nossa concepção de projeto, né? E para isso a gente fala de várias matérias, né? Fala também de neurociência, fala de psicologia, fala de Gestalt. Gestalt é uma coisa super importante, porque ela traz uma série digamos assim, de referências que ajudam muito a desenhar, principalmente desenhar os tetos, desenhar as paredes, né? Fazer as coisas em alinhamentos harmoniosos, porque tudo se resume, né? Eu, como tenho a grande referência de desenho na natureza, e posso dizer que mesmo num dia como ontem, em que a natureza estava em fúria, a chuva, o granizo, o vento, o peso da água nas folhas, tudo é muito bonito. E depois que a coisa passa, a recuperação da natureza é muito bonita também, né? É uma coisa que eu gosto muito de ver, porque eu tenho uma cisalpina enorme aqui, que eu aprecio muito, e ontem um dos galhos dela estava quase tocando a grama, de tão pesados ficaram as folhas por causa da chuva, da quantidade de água que elas agregaram, né? E hoje de manhã ela está direitinho, arrumadinha aí, como sempre, né? Então, todas essas referências, e a Gestalt ensina a gente a essa visão harmoniosa do mundo, né? E como desenhar para obter coisas harmoniosas. Então, isso é uma matéria que eu faço muita questão de discutir com vocês, depois de fazer exercício nas horas de praticar, né? Na aula do projeto. E depois de que a gente faz todas passa por essas matérias todas, falando, inclusive, do que nós temos na nossa memória, de como é diferente o nosso consciente do nosso inconsciente ou do nosso subconsciente em especial, né? Nós todos, seres humanos, somos aquilo que nós guardamos no nosso subconsciente, né? O inconsciente é aquilo que vem de fábrica, né? Que é a memória ancestral, que eu chamo de DNA ancestral, porque é aquilo que a gente recebe e que é próprio do ser humano, né? Cada espécie tem os seus medos ancestrais, né? Todo mundo tem um inconsciente que traz a memória ancestral. Mas a gente tem uma memória de subconsciente que a gente não tem presente a todo momento, porque o que está presente a todo momento é a memória consciente, né? A memória subconsciente é aquela que age na hora que a gente desenha. Por isso é tão importante qualificar o nosso subconsciente, né? Melhor a gente aprecia o ambiente em volta, quanto mais a gente vê obras de arquitetura boas, que trazem ensinamentos, tanto do ponto de vista da harmonia como de boas soluções, a gente grava isso, o cérebro acumula isso no nosso subconsciente. O subconsciente se enriquece com isso,
o cérebro limpa tudo que é bobagem, joga fora, porque toda noite ele faz faxina, então ele joga fora o que não presta, deixa aquilo que tem valor guardado no subconsciente. E se nós entendemos isso, nós vamos dar mais valor a quando a gente viaja, a olhar as coisas que realmente importam. Tem muita pessoa que viaja e depois conta da viagem assim, nós fizemos tal lugar da Capadócia, nós fizemos tal coisa, nós fomos a tal restaurante. Vocês não falam que eles comeram, se o restaurante era bom, né? Nós fomos a tal restaurante. Então, parece que a pessoa tem um checklist do que ele tem que ver, né? Aí ele põe lá o pinguinho lá no mapa e diz, olha quantos países eu visitei. Mas o que a pessoa ganhou dessa visita foi nada. Foi só um monte de cartões de embarque que eles colecionam, assim, dizendo, eu visitei tudo isso. Antigamente, as malas dos viajantes eram muito interessantes, né? Porque eram de couro em geral, né? E couro muitas vezes de crocodilo, né? E aí eles colocavam o carimbo do hotel onde eles iam, de modo que ficava uma mala cheia de carimbos para mostrar quanto eles viajaram, né? Para uma coisa, mas era uma coisa esteticamente interessante. Hoje em dia as pessoas ficam fazendo essa ticagem de onde foram. A gente não tem que visitar obras porque a gente quer dizer que conheceu. A gente tem que visitar, por exemplo, eu sempre falo isso, quem quer falar de spa, ou quem quer falar de piscinas, ou quem quer falar de restaurante, visite os grandes hotéis, né? Os grandes hotéis têm todas as imagens guardadas em todos os sites que vocês desejam. Então, vejam os grandes hotéis, porque eles têm realmente grandes soluções. E aí vocês vão ver aquilo que eu critico na nossa arquitetura, não critico para falar mal dos colegas, não é isso, nem aponto colega nenhum, mas são vícios da nossa má formação arquitetônica, que começa no colegial, depois vai para a faculdade, e também numa vida muito supérflua, né, de Big Brother e outras bobagens, que, na verdade, não acrescentam nada para as pessoas, né? Como seres humanos, como pessoas que vão construir famílias e que vão construir homens que vão dirigir o país no futuro. Não existe essa ideia, né, que sempre existiu nas civilizações primitivas, do conselho de anciãos, né? Supostamente, os que viveram mais têm maior quantidade de experiências e, portanto, eles podem contar mais para nós, né? Não existe essa consciência, mas na arquitetura a gente tem que praticar isso, porque quanto mais a gente acumula de experiência, melhor é o resultado dos nossos projetos, né? Ninguém faz projeto de um dia para o outro como mágica. Quem gosta de música, eu adoro música, adoro particularmente um compositor que se chama Wolfgang Amadeus Mozart, né? Mozart compôs desde muito pequenininho, ele era um gênio realmente, totalmente fora do padrão, e com 6, 7 anos ele compunha sinfonias. Pegando as sinfonias de Mozart, quando ele era bem pequenininho, pegando as sinfonias que ele compôs pouco antes de morrer, você pode ver a diferença de qualificação, de complexidade das peças. Claro, a mente juvenil e inexperiente dele, apesar de ser linda, porque o que ele propõe sempre é bonito e é gostoso de ouvir, mas é diferente da complexidade, da riqueza daquilo que ele fez mais tarde com a experiência que ele acumulou. Então, eu insisto muito nisso, porque realmente nós aprendemos muito com o que vemos, observamos, criticamos e guardamos para nós, né? A outra coisa é a crítica e a autocrítica. Quando a gente olha para uma imagem qualquer, a gente sempre tem uma referência de padrão estético e imediatamente a gente sente alguma coisa por aquela imagem. Então, quando a gente sente algo, não tem mal nenhum em dizer o que a gente sentiu. Gostei mais, gostei menos. Se você observa mais, depois de ver um todo, né? O cérebro também vê o conjunto, depois ele vê detalhes. Então, se ele não gostou do conjunto, ele pode procurar depois os detalhes e dizer, gostei menos disso, aquilo me incomodou, ou ao contrário, ele pode dizer, puxa vida, esse ponto é maravilhoso. Isso é um aprendizado. E como diz a neurociência, de novo, o aprendizado muda a conformação do cérebro, porque o nosso cérebro se amolda à medida que a gente acumula conhecimento e estímulos nervosos entre neurônios. À medida que a gente aumenta as ligações entre neurônios, o nosso cérebro também está se moldando. Então, tudo isso faz parte. O fato da neurociência trazer essas novidades é uma ferramenta maravilhosa para os arquitetos, porque nós podemos
pensar em como nós vamos fazer o quarto dos jovens, dos adolescentes, de maneira que eles tenham estímulos que interessem a eles, que os interessem pelas descobertas, pelas novidades, né? E não só para ficar o dia inteiro aqui conversando com os amigos e jogando a mesma coisa. Não vejo mal nenhum em jogar, mas vejo mal em passar a vida jogando, né? Esse que é o problema, né? Enfim, então, o segundo item do nosso capítulo, estou só descrevendo, depois a gente começa a apresentar, são os elementos de composição no sistema de iluminação. O nosso mundo, na iluminação, para a arquitetura, se compõe de visão, luz, ambientes internos e ambientes, luz, visão e ambiente, né? Que deu uma ligeira desconformada aí, né? Mas a luz, matéria-prima, é a energia que vem causar estímulos no sistema visual. Nosso sistema de visão mais importante do nosso sistema é aquele que traz maior quantidade de aprendizado. Então, a gente tem que cuidar muito bem da visão, e o conforto da visão faz prazer estético do ambiente onde a gente vive, né? Então, o ambiente tem que ser encarado como sendo o lugar que vai trazer prazer, aconchego, segurança, convívio social, estímulo para que nós possamos florescer, como diz o arquiteto Ian Ritchie, né? Que a gente possa florescer, tem que ter tudo isso, e não pode ter desconforto visual, né? Nós vamos falar de luz, de uma maneira da física aplicada, mas bem transformada em conceitos para o arquiteto entender tudo. Alguém disse ontem uma coisa que me deixou muito feliz, que a minha linguagem é acessível. Sim, a linguagem da física pode ser acessível a qualquer pessoa. Ela só não é acessível quando o professor de física não sabe evidenciar os fenômenos da física, né? É como Einstein disse uma coisa linda no livro que eu li dele, diz assim, eu não sou um gênio, eu sou uma pessoa simples, curiosa, que tentou explicar os fenômenos do mundo que me cercava, né? Que me cerca. Ele só tentou explicar o mundo que o cercava, e com isso ele explicou o mundo, o país, a Terra, a galáxia e o cosmos inteiro e o universo todo, né? Charles Darwin e Albert Einstein são dois gênios que deram tudo para nós em termos de conhecimento, né? São, para mim, as pessoas mais importantes para a gente aprender alguma coisa, né? Então, realmente, a visão e a luz são dois elementos que são o sistema funcional, mas o ambiente é o produto daquilo que nós fazemos. Então, o grande objetivo do nosso trabalho é o ambiente externo, que tem uma conceituação completamente diferente do ambiente externo. O ambiente interno tem paredes, tem teto, o ambiente externo não necessariamente tem paredes, pode até ter, mas certamente, muito raramente tem cobertura, né? A não ser nas zonas de transição, do interior para o exterior. Então, assim, fazemos esse percurso para que a parte mais importante, a mais longa, é essa, de ambientes, principalmente os internos, né? Que é o objeto principal do nosso trabalho. Depois, no terceiro capítulo, a gente fala das ferramentas práticas com as quais nós realizamos o nosso projeto, né? Quais são as ferramentas? São ferramentas de ordem emocional. Por exemplo, as referências subjetivas nossas para analisar um ambiente, né? Isso nós vamos falar bastante ao longo de todo o processo. Então, vejam que ao longo do que nós estamos falando, a gente está usando neurociência, psicologia, gestalt, tudo ao mesmo tempo. Mas nem por isso eu faço iluminação gestaltiana, nem por isso eu faço iluminação psicologicamente correta, nem por isso eu faço neuroarquitetura. Eu me sirvo dessas matérias, né? Então, quanto mais a gente desmistificar essas bobageiradas todas, melhor é para o nosso aprendizado, né? Fica mais confortável aprender. Muito bem. Depois das ferramentas de trabalho, são as emocionais, são as nossas referências, tem as ferramentas físicas, aquelas palpáveis, né? Com as quais nós desenhamos a luminária em si, em geral, a luminária, né? No caso, na maior quantidade de vezes, a luminária. Só que a luminária não ilumina nada. Quem ilumina é o facho luminoso emitido pela luminária. Então, o nosso produto de interesse não é a luminária, é o facho luminoso que ela emite. E isso daí é uma das coisas mais importantes para o lighting designer entender e fazer os outros entenderem. Quando alguém me pede o desenho da luminária, de uma luminária funcional circular, né?
tem 12 centímetros, 15 de altura hoje em dia, né? Elas são baixinhas também. Eu digo, para que eu desenho? Para que eu desenho? A gente quer ver a cara da luminária tal, para ver no teto como vai ficar. Em primeiro lugar, uma coisa de 12 centímetros no teto, mal e porcamente a gente vai ver. Você vai ver muito se ela brilhar, ofuscar, incomodar. Se ela não incomodar, ela tende a desaparecer no teto. E é isso que a gente quer. A gente quer tetos, e não luminárias nos tetos. A gente quer tetos, que são superfícies, que compostas com paredes e com mobiliário, dão a impressão emocional que nós queremos para aquele ambiente. Então, vejam, tudo é muito simples e tudo se encaixa, as coisas vão entrando à medida que a gente vai precisando delas, né? Por isso eu falo em percursos, para que as pessoas compreendam cada coisa no seu lugar. Eu detesto ver pessoas falando de uma coisa, de repente falam da outra, depois da outra. Eu desconecto, eu não consigo prestar atenção em coisas faladas assim, atemporalmente, não dá. Ou quando as pessoas falam de maneira muito erudita e que as pessoas não conseguem entender, né? Isso tudo para mim é falso conhecimento, né? Falsa erudição. E depois de falarmos bastante dos fachos luminosos, né? Tem duas pessoas que no módulo extensivo vão falar sobre essas 3 pessoas importantes. O Daniel Feldman, o Daniel é na outra parte. O Vicente Scopacasa, que vai falar de LEDs, ele é um mestre na área de LEDs, um mestre, uma pessoa incrível, adora falar bem, calmamente, conhece tudo sobre LEDs e é uma pessoa super acessível e que gosta muito de falar de rock também, né? Então, ele fala muito de rock dos anos 50, 60, 70. Ele, inclusive, está me devendo um pendrive, que ele não vem para minha casa, porque é por causa do Covid, né? Então, a gente precisa agora se encontrar para ele me dar o pendrive com todas as músicas, uma coleção incrível de rock do século passado. E isso é uma maravilha, porque essas pessoas são pessoas muito leves e alegres, e aprender com elas se torna uma coisa extremamente agradável, né? Não é uma coisa penosa, tem aquela aula chata, não, é uma coisa extremamente agradável. Então, o Vicente vai falar de LEDs, e o Fernando Prado vai falar de design de luminárias, não só das luminárias, né? Mas como ele integra o conhecimento dos refletores que produzem os fachos luminosos nas suas luminárias. Ele deu uma aula belíssima ano passado, belíssima. Eu dobrei o tempo de aula dele agora para ele poder mostrar muito mais coisas, que realmente o ensinamento do Fernando é muito bonito e é muito agradável. E a terceira pessoa que vai falar é uma pessoa que eu estimo muito pessoalmente, o senhor Edivaldo José da Silva, que as pessoas conhecem do Bahia, e que é uma pessoa que conhece muito de mecânica, muito de luminárias, muito de refletores e de fachos luminosos. Então, ele vai falar sobre fachos luminosos no quesito design de refletores, como obter um facho luminoso como aquele que a gente deseja, né? O facho luminoso é um pincel, é um instrumento que a gente usa para desenhar as superfícies, os objetos, conforme o valor que a gente quer dar a eles, né? Então, isso é uma coisa que eu inclusive, vou tentar fazer para esse ano, porque depende de muitas pessoas, uma sala onde a gente possa deixar tudo escuro e começar a pintar o espaço, pontuando uma luzinha muito de fundo, preenchendo o espaço. Vamos fazer uma espécie de um percurso de projeto que é muito bonito e que eu fiz uma vez sozinha, não estava com ninguém, tinha 2 rapazes me ajudando a instalar as luminárias e focalizar. O Museu Geológico da Bahia, em Salvador, projeto da minha amiga muito querida, Arilda, que eu vou evitar falar, ela faleceu agora em janeiro, né? E muito lindo projeto de pedras preciosas, todas as estantes muito bem feitas, a distribuição de gemas que ela fez foi linda, e eu fiquei à tarde, né? Caí da tarde em Salvador, já anoitecendo, a gente já não enxergava nada, e eu comecei a focalizar uma luminária, outra luminária, outra luminária, e o espaço começou a se apresentar como ele era, como deveria ser. Então, eu queria muito transmitir essa sensação maravilhosa
que é a melhor parte do nosso trabalho, né? Focalização é a parte mais gostosa que a gente tem para fazer. Por isso eu gosto de fazer jardins, porque o jardim é rápido, né? Ele está lá, você pega, principalmente jardim que já existe, né? Vai pegando tudo e vai arrumando tudo e vai vendo as coisas acontecerem. É muito, muito boa experiência. Então, eu quero ver se esse ano eu faço internamente, o ano que vem a gente faz externamente também, né? Porque isso demanda, né? É uma batalha, parece que não, mas tem que achar o lugar, as ferramentas, os fabricantes que vão fornecer as coisas, pensar na concepção, no percurso todo, né? Mas hoje, com os instrumentos de controle que a gente tem, eu quero juntar todo mundo e dizer, olha, tá vendo? Vamos controlar agora, vamos ver como a gente faz. E vai ser uma experiência bem legal, que eu espero poder abrir também, como nós pudemos abrir hoje, né? Eu pedi para fazer esse encontro aqui aberto, porque eu acho que oxigena um pouco a cabeça das pessoas, né? Então, essa é a parte do Fernando Prado e do Bahia e do Vicente Desculpa Casa, na parte de ferramentas físicas. E as ferramentas técnicas são justamente a aplicação da luminotécnica, quantificação e qualificação do sistema de iluminação para ser confortável o sistema de visão e agradável o sistema de visão. Então, é uma parte geralmente árida, chata. Eu chamei o Daniel, que é um especialista nessa matéria, né? E disse, Daniel, vamos fazer uma aula bacana, porque arquiteto gosta disso, não gosta disso. Ele fez uma aula linda, enorme, com um monte de imagens. O Daniel tem imagens de compreensão dos fachos luminosos muito boas, muito, muito boas. Aí eu termino a aula dele e digo, bom, vamos lá. Daniel, você me permite fazer alguns comentários sobre sua aula? Claro, imagina, pode falar o que você quiser. Ele me deu a apresentação. Primeira coisa, eu cortei metade dos slides, porque metade deles já era um detalhamento daquilo que ele tinha falado. Então, não precisava, né? Porque para arquiteto não precisa. Para engenheiro pode, mas para arquiteto não pode. Segundo, eu dei uma qualificada geral arquitetônica na apresentação dele, botando as letras, os quadrinhos, tudo mais ou menos no jeito. Eu dei só um toque, eu não fiz. Dei um toque para ele, ó, tá vendo? Em vez de usar 5 tipos de letra, você usa só uma. A apresentação toda. Usa essa letra aqui que vai ficar legal com todas as coisas que está fazendo. E agora põe isso e põe aquilo, e ele redesenhou tudo magistralmente bem, ficou linda a apresentação dele, ficou clara, ficou concisa, ficou absolutamente agradável, e ele dá aulas hoje de cálculos que as pessoas entendem e conseguem fazer e aplicar. Então, eu fico muito feliz por ter o Daniel do meu lado, porque realmente ele dá uma oxigenada, acabei de falar isso, no conhecimento luminotécnico, que é muito útil para vocês, porque todo arquiteto precisa saber fazer cálculo, todo arquiteto precisa saber ciência da iluminação, só que ele tem que saber de uma maneira agradável, não tem que ser aquela parte chata, hoje tem aula de cálculo, nossa, integral, e derivada, Deus me livre, o que o arquiteto faz com integrais e derivadas? Para que os engenheiros dizem que nós temos que saber integral? Vamos usar nunca nós vamos usar. Eu uso latim hoje, mas do que qualquer tempo eu vou usar uma integral, eu sei o conceito de integral, mas nunca vou usar uma integral, não preciso saber calcular integral. Então, também não vou fazer cálculos de vigas, né, momentos, etc. Mas eu tenho que entender o conceito. Então, eu assisti uma aula maravilhosa com o professor Mário Franco, que foi outro gênio, né, didático e de profissional competente que ele era. Ele explicou direitinho as cargas, como funcionam e tal. Acabou meia hora com o doutor Mário Franco, qualquer arquiteto entende o que é uma estrutura. E é isso que ele precisa entender. Ele não vai calcular, ele não vai fazer nada daquilo que precisa ser feito. Por exemplo, nós não vamos saber luminotécnica para iluminar com perfeição uma quadra de campo de futebol, vamos dizer assim, quando campo de futebol, ou uma quadra de tênis, ou uma luta de boxe. Não precisa saber isso. Precisa saber que aquilo é específico e que aí você, na hora de calcular, você vai chamar o especialista em luminotécnica. Nós não fazemos luminotécnica, fazemos iluminação, que é diferente, né? Então, essa história de chamar projeto de luminotécnica, a gente tem que batalhar para mudar esse nome no mercado. A gente faz projeto de iluminação. Iluminação é a arte e a ciência da iluminação. Luminotécnica é a parte da ciência da iluminação.
da técnica da ciência aplicada à arquitetura, mudando as coisas que ficam bem melhor, né?